trabalhadores ambulantes protestam contra a ação da Polícia Militar, que impediu a montagem das barracas em várias ruas do Brás, no entorno da chamada Feira da Madrugada. Janelão unido jamais será vencido, meu irmão! Por vários períodos durante o dia, o clima ficou tenso. A tropa de choque foi chamada. Os comerciantes fecharam as portas. O presidente do Sindicato dos Camelôs Independentes de São Paulo falou sobre o drama vivido pela categoria. Qual a principal reivindicação, Leandro? A nossa reivindicação é o seguinte: nós queremos voltar a trabalhar. Essa feira existe desde 2003. Essa feira ela não é legítima porque a prefeitura não quer regularizar. Se ela quiser combater a irregularidade, ela combate as coisas que estão erradas, não a feira em geral. Estamos falando aqui de 7 mil barracas. Por trás de cada uma barraca tem 5, 6 pessoas que dependem disso aqui. Os ambulantes entraram em acordo com a Polícia Militar e encerraram a manifestação, mas prometeram voltar ao trabalho a partir da meia-noite. Meia-noite vocês voltam para manifestar e, se possível, para trabalhar, na verdade. Com certeza, com certeza. A nossa ideia é vir trabalhar meia-noite. Otávio, quais são os critérios para a escolha do local onde os ambulantes vão trabalhar? Eles dão um palpite? Eles falam, a gente quer trabalhar em tal rua, tal? Tem esse tipo de conversa? Quando a comissão permanente funciona, sim. Existe uma comissão que foi extinta também agora dentro desse processo de desregulamentação dos ambulantes. A comissão discute, né, com a sociedade civil, a própria prefeitura, onde os ambulantes podem trabalhar, de acordo com a lei. Mas nunca, nesse governo, isso foi desrespeitado também, porque as comissões permanentes foram montadas, né, com os critérios dos subprefeitos, né, então os ambulantes saíram prejudicados na sua composição. Mas em seguida eles desmontaram, desarticularam toda essa comissão, então nós não opinamos mais em relação a isso. A gente tem um espectador aqui, um internauta, Marcelo Guimarães de Santo André, que ele pergunta: onde é que eu consigo a licença para trabalhar como ambulante? Leva muito tempo? Olha, pelas informações das matérias, é quase que até que impossível, né? Porque eles não querem... começar a pensar em outra coisa fazer. Agora, Juliana, a gente lê nos jornais notícias de fiscais cobrando propina de ambulantes. Isso é verdade, é real? Eles cobram propina e oferecem o que em troca? Isso mostra que existe uma ingerência da prefeitura sobre o que está acontecendo nas ruas, né? Existem, sim, denúncias de cobrança de propina para que algumas pessoas possam montar banca. Sem dúvida, essas pessoas estão de alguma forma irregular, mas não é a regra, né? Já houve um momento ali na história de São Paulo onde foi instaurada até uma CPI para verificar como que os fiscais estavam sendo subornados, né, nesse processo. Mas hoje não é mais a regra, né? Até porque os trabalhadores têm entendido que as vias são outras, né? Até no caso em que existe uma pressão por parte do fiscal de querer apreender uma mercadoria que não deve ser apreendida. Já existe um entendimento dos trabalhadores que tem que buscar outros canais para tentar enfrentar a situação, que não é a propina o caminho, né? Quer dizer, então não existe mais aquela coisa do que quem não paga, o que acontece? Quer dizer, hoje já não tem mais isso. Não, ainda tem, né? Ainda tem, porque o cenário do comércio ambulante é muito grande, né? A gente está falando de mais de 100 mil pessoas que dependem da atividade. 100 mil pessoas em São Paulo? Em São Paulo. Na cidade de São Paulo? Sim. É muita gente. É muita gente. Esses dados são do DIEESE, não são dados atualizados, né, agora para esse ano, são de 2009. Então, a gente pode estar falando de muito mais pessoas que... Agora, por que tanto trabalho informal numa cidade como São Paulo? O perfil, inclusive, apurado pelo DIEESE, de que essas pessoas que estão na informalidade, no comércio, são pessoas, em grande parte, analfabetas, né, pessoas que tiveram dificuldade de acesso à educação sem formal, qualificação profissional, não conseguem inserção no mercado de trabalho, então que acabam buscando outros caminhos. Agora, existe aquela história, assim, que pelo menos vive no folclore de quem não vive nesse tipo de trabalho. Olha o rapa, sai todo mundo correndo. Existe ainda esse tipo de coisa? Tem alguém que avisa os ambulantes de que a fiscalização está chegando? Tem isso ainda? Sim, ainda tem. Eu até vou divergir um pouco da Juliana, assim, em dizer que não é tão ostensivamente a corrupção hoje entre os fiscais como outrora foi. Mas ela existe hoje de forma velada e assim de forma muito contundente, inclusive em São Paulo. Porque a partir do momento que você empurra o ambulante para a clandestinidade, ele vai trabalhar de alguma maneira
de forma irregular. Então isso ainda existe mesmo com a operação delegada que a Polícia Militar que fica ali para fiscalizar essas coisas. Então ela ainda continua existindo. O rapa existe, e assim, não existe mais da forma como, por exemplo, era no meu tempo, em que ia na Avenida Paulista, por exemplo, passava o taxista, o motorista do ônibus avisando que o rapa vinha vindo. E aí, feito dominó, a gente desmontando as barracas. Era um telefone mas hoje ainda, com a tecnologia, o celular, essas coisas são mais sofisticadas, né? Então ainda existe isso sim. Vamos ver mais um vídeo, então. Agora, por determinação da Justiça, os ambulantes voltam às ruas. A liminar suspendeu a cassação dos termos de permissão de uso, que formalizam os camelôs na cidade. No dia 19 de maio, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, cassou a licença de ambulantes que trabalhavam nas áreas das subprefeituras da Sé, Lapa, Pinheiros, Vila Mariana e São Miguel Paulista. A prefeitura justificou que os camelôs obstruem as calçadas. A proibição seria para preservar o patrimônio histórico e incentivar o comércio formal. Os ambulantes protestaram no centro da cidade e alegaram ter a documentação em dia. A gente é trabalhador, a gente tem a ficha limpa, nós pagamos imposto, nós somos cidadãos brasileiros que só estamos aqui defendendo o pão de cada dia. Com a nova decisão, a prefeitura não poderá impedir o trabalho dos ambulantes, sob pena de multa diária de R$200 mil. Para nós foi a maior vitória que nós tivemos durante a gestão Kassab. Quando vem a repressão, quem tem esse TPU, que é o termo de permissão de uso, entra no mesmo barco de quem não tem? É assim? A prefeitura não tem muito critério para isso, né? Não respeita o que aconteceu nesses últimos dias é total falta de critério para essas ações. Não se respeitaram quem tinha, quem não tinha, não respeitaram ninguém. Isso é uma dificuldade, né? Agora, como é que é a relação dos ambulantes, por exemplo, nos bairros de periferia? Você vai um pouquinho para a periferia de São Paulo, eles estão lá tal, e parece que a convivência é pacífica, né? Até com os lojistas dos bairros. A economia, quando cresce, uma das principais coisas que a gente vê em periferia é a construção e a economia informal. Não é? Então, assim, as pessoas passam a perceber, os bairros vão se desenvolvendo, mesmo que precariamente, mesmo sem planejamento, e essas pessoas passam a trabalhar nos bairros, né? Porque o centro, né, super saturado, com repressão, acabam indo para os bairros mesmo. Mas, infelizmente, é sem planejamento. Se fosse com planejamento, seria interessante para algumas regiões. Você imagina a Zona Leste, né? Que carece de emprego, de prestação de serviço, crescendo com planejamento em que envolva a atividade de microempreendedor, um ambulante, enfim. Né? Agora, quando eles se instalam, assim, por exemplo, em ruas de comércio, na Zona Norte tem algumas ruas de comércio formal mesmo, e que tem muitos ambulantes e que parece que a convivência é meio pacífica, assim, não tem isso? Tem. Inclusive, assim, nesses últimos acontecimentos em São Paulo, o que nós temos visto é que muitos lojistas têm manifestado apoio aos trabalhadores ambulantes. Sim. Porque de certa maneira, eles atraem também para o comércio formal, né? É isso, porque regiões como Brás, 25 de Março, República, hoje eles têm a dinâmica que eles têm de comércio popular, Bom Retiro, porque isso foi iniciado através dos ambulantes, né? Então, consolidaram áreas que são conhecidas pelo comércio popular. Hoje, o que a prefeitura quer é que, instalada essa dinâmica, que se retire aqueles que são os mais vulneráveis. Sim. Que não tem condições de fazer o contraponto, como tem uma associação de lojista, por exemplo. Né? Música. Vamos, com você, Lia. Samba com Fusão, você, Jairo. Música carro-chefe do meu disco. Ok. A música do meu videoclipe também. Tá. Vamos tocar um samba bom, batuque vindo do maracatu, baque virado virando baião, estilizado no swing sul, com zigue-zague da picape atrás, o drum and bass e o violão,
tempo marcado na palma da mão. Só no balanço do samba fusão. Samba fusão, samba fusão. É hip hop, reggae, rap, repente, rock, baião. Samba fusão, samba fusão. Em cima, embaixo, dentro e fora, certo, errado, sim, não. Samba fusão, samba fusão, samba fusão. É bebop, bossa, blues, embolada, jazz, canção, samba fusão. Sol e chuva, terra e mar, noite e dia, céu e chão. Quem já dançou o samba rock, o samba lanço e o samba show, o samba punk e o samba pop, o samba break e o samba soul. Já vai sacar a levada do som, o passo certo dessa divisão. Tempo marcado na palma da mão. Só no balanço do samba fusão. Vamos tocar um samba bom, batuque vindo do maracatu, baque virado virando baião, estilizado no swing swing, com zigue-zague da picape atrás, o drum and bass e o violão. Tempo marcado na palma da mão. Só no balanço do samba fusão. Samba fusão, samba fusão. É hip hop, reggae, rap, repente, rock, baião. Samba fusão. Em cima, embaixo, dentro e fora, certo, errado, sim, não. Samba fusão, samba fusão. É bebop, bossa, blues, embolada, jazz, canção, samba fusão. Sol e chuva, terra e mar, noite e dia, céu e chão. Quem já dançou o samba rock, o samba lanço e o samba show, o samba punk e o samba pop, o samba break e o samba soul. Já vai sacar a levada do som, o passo certo dessa divisão. Tempo marcado na palma da mão. Só no balanço do samba fusão. Samba fusão, samba fusão. É hip hop, reggae, rap, repente, rock, baião. Samba fusão, samba fusão. Em cima, embaixo, dentro e fora, certo, errado, sim, não. Samba fusão, samba fusão, samba fusão. É bebop, bossa, blues, embolada, jazz, canção, samba fusão. Sol e chuva, terra e mar, noite e dia, céu e chão. Samba fusão.